Olá, a paz do Senhor Jesus, uma boa noite a todos, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você vai assistir essa live. Nós estamos aqui hoje para dar continuidade ao nosso estudo a respeito do Espírito Santo e nós estamos aqui analisando a respeito dos dons do Espírito Santo, né? Onde há um texto que a Bíblia fala sobre os dons é em 1 Coríntios 12, mas também existem outros dons na Bíblia, tá? Que a gente vai estar abordando sobre eles mais para frente na continuidade. Aqui em 1 Coríntios, no capítulo de número 12, lá no versículo de número 7, a Bíblia diz assim, ó. 1 Coríntios 12, 7, a Bíblia diz assim, ó. A manifestação do Espírito é concedido a cada um visando um fim proveitoso. Aí verso 8. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a fé, que é o dom da fé que nós vimos no estudo passado. E a Bíblia diz aqui, e também a fé, e no mesmo Espírito, dons de curar. A gente vai abordar aqui hoje a respeito de dons de curar. A Bíblia não fala a respeito de dom da cura, existem dons de curar, isso está no plural, né? Esse assunto, ele é muito profundo, ele é muito vasto dentro da Bíblia Sagrada. E hoje aqui nós vamos analisar aqui algumas coisas a respeito dos dons de cura, né? Eu quero ler com você a nossa primeira palavra de hoje, está lá no Evangelho de Mateus, lá no capítulo de número 8. Tá? Lá em Mateus, no capítulo de número 8, a Bíblia, eu vou ler com vocês aqui a maior parte das passagens a respeito do Senhor Jesus Cristo, tá? E Mateus capítulo 8, a Bíblia diz assim, lá no versículos de número 16 e 17, ó. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Olha isso, gente. Trouxeram muitos endemoniados e muitas pessoas enfermas. Você vai ver aqui também daqui a pouco que nem toda doença é física. Uma boa parte das doenças também, a fonte dela, o início dela é espiritual. É por causa de uma presença maligna. E nós vamos ter essa compreensão aqui também na palavra de Deus. Ó, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Quando a Bíblia fala sobre dons de cura no plural, não é somente dons de cura fisicamente, né? Não é somente curar de um problema físico, de uma enfermidade física, mas você vai ver aqui daqui a pouco também que é curar de enfermidades espirituais. Você tem que entender isso. Primeira coisa, para quem está chegando agora, o nosso dom de hoje é o dons de curar, que está lá em 1 Coríntios 12, versículo 8 ao 9, se eu não me engano. A Bíblia não fala sobre dom da cura, mas fala sobre dons de curar no plural. E a gente precisa entender que cura não é somente física, mas é emocional e espiritual. A gente precisa também entender que nem toda doença é física, ela também é espiritual. E também existem doenças físicas que a fonte dela é espiritual. Que quando se expulsa a presença maligna, o corpo daquela pessoa é sarado também, tá? E existem doenças que a fonte dela é física, dado de uma má alimentação, né, de uma vida de vícios, ou também de uma pessoa que já nasce com uma enfermidade, com algum problema genético, como a gente vê na Bíblia, né? Então a Bíblia fala a respeito dos dons de cura, e o Senhor Jesus curou, né, versículo 17, a nossa primeira palavra é Mateus 8, 16, 17, ó, verso 17, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. O próprio Senhor Jesus, ele faz isso até hoje, porque ele está vivo, né? O Senhor Jesus, ele toma as nossas enfermidades. Quando a Bíblia fala sobre enfermidades, está falando sobre problemas espirituais, tá? Como está escrito lá em Isaías, que o Senhor Jesus no madeiro, ele carregou sobre ele as nossas enfermidades. Enfermidade tem a ver com problemas espirituais. Doenças tem a ver com problemas físicos, né? A gente precisa saber entender isso. Agora a Bíblia fala dons de
curar está no plural. Não existe o dom da cura, existe os dons de curar. E vamos lá analisar aqui de novo, aqui versículo 16, ó. Mateus 8,16 assim, ó. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, né? E ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Olha isso. O Senhor Jesus aqui, ele curou as pessoas com a palavra. Ele usou a palavra e curou aquelas pessoas. A gente vai ver aqui outras passagens, como a seguinte que eu vou ler com você, que é diferente. Aqui o Senhor Jesus, com a palavra, ele curou as pessoas. Ele cura até hoje com a palavra de Deus. A palavra de Deus, quando ela é pregada, a palavra de Deus, quando a pessoa examina ela, quando a pessoa coloca a palavra no coração, a palavra de Deus é Jesus, é o verbo, ela tem todo o poder para curar, para expelir demônio. A libertação plena, ela não vem quando a gente ora e no nome de Jesus manda a presença maligna embora daquela pessoa. A libertação verdadeira, ela acontece quando a palavra entra. Não adianta apenas expulsar a presença maligna da pessoa se a palavra não entrar no coração da pessoa. Se houver um vazio no coração, na alma, aquele espírito maligno vai voltar para aquela pessoa novamente. Então aqui nesse caso, o Senhor Jesus, ele cura as pessoas com a palavra. Eu quero ler com você logo acima, ó, Mateus 8, versículo 14 e 15. Tem um subtítulo que diz assim, ó, a cura da sogra de Pedro, né? Diz aqui, ó, preste atenção. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão, e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Gente, olha isso. Aqui, no primeiro caso que eu li com você aqui, o Senhor Jesus com a palavra curou as pessoas. E aqui no caso da sogra de Pedro, a Bíblia diz que ele tomou ela pela mão. Ali ele tocou naquela mulher e a febre deixou aquela mulher. Por isso que lá em 1 Coríntios 12, a Bíblia fala sobre dons de curar. Os dons estão no plural, ou seja, existem várias formas que Deus cura. Pela palavra, pelo toque, pela imposição de mão. Não é apenas de uma maneira que o Senhor cura, né? Existem várias formas ali. E você tem que ter essa compreensão. A gente fala, pastor, como que eu entendo buscar a cura do Senhor? Isso vem através de uma dedicação. Isso vem através de uma busca, isso vem através de abrir o coração, né? A gente vai falar um pouco melhor daqui a pouquinho sobre receber o dom, né? Os dons de cura, né? Que o Espírito Santo opera. Ó, Mateus capítulo 8, vamos ler aqui a cura, no versículo 1, tá? Mateus 8, verso 1, ó, a cura de um leproso. Vamos lá, ó. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode curar-me. Olha isso. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero ficar limpo. Olha isso, gente. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Igreja, olha isso aqui. A Bíblia diz que ele se aproximou do Senhor Jesus, um leproso, e ele fez o quê? Ele adorou. Ele adorou dizendo, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus falou, quero, fica limpo. Igreja, isso aqui eu compreendo que esse homem foi curado através da súplica. É muito importante você, como cristão, você examinar na Bíblia os diversos tipos de oração que tem. Um dos tipos de oração que existe é a oração da súplica. Suplicar. Existem pessoas que elas são curadas de tanto que elas suplicam ao Senhor Jesus Cristo. Súplica é o derramamento pessoal daquela pessoa na oração. É aquela pessoa se apresentar na oração suplicando ao Senhor Jesus e também ler a palavra, buscar a cura dela na palavra, que Jesus Cristo é a palavra, é o verbo, com o coração aquebrantado. Buscar na palavra de Deus a cura que ela precisa, seja física ou seja espiritual, ou seja emocional. Porque existem diversos, como eu li com você aqui, né, na primeira palavra, o Senhor Jesus curou, né? Vamos tentar aqui de novo, aqui, ó. Olha o versículo 17, ó, Mateus 8, 17. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Gente, como eu falei, eu vou frisar isso aqui várias vezes hoje. A gente precisa entender a diferença de enfermidade e doença. Doença tem a ver com problemas físicos, né, do corpo. Enfermidade tem a ver com problema espiritual e problema emocional. Muitos problemas físicos, a fonte é espiritual.
E existem doenças que é apenas físico o problema daquela pessoa, que não tem problemas espirituais daquela pessoa. E a gente precisa entender que o Senhor Jesus, ele cura as enfermidades, os problemas da alma, os problemas espirituais, e ele também cura os problemas físicos, né? E ele também cura os problemas emocionais. Ele transforma isso, gente. Ó, é muito importante você ler os 4 evangelhos e você examinar. Toda vez que o Senhor Jesus curou ali uma mulher hemorrágica, o cego de Jericó, toda vez que ele operou uma cura aqui, não foca na cura, que ele estancou ali a hemorragia daquela mulher, que ele curou a cegueira do cego de Jericó. Mas se você analisar o contexto ali, você vai ver que o Senhor Jesus sempre trabalhou em alguma coisa naquela pessoa. Ele sempre trabalhou em alguma coisa. No cego de Jericó trabalhou a perseverança dele. Naquela mulher hemorrágica também trabalhou a perseverança, porque ela era uma mulher rica, ela tinha gastado tudo que ela tinha com os médicos, a Bíblia diz. Então, como ela era uma mulher rica, ela era rica, agora ela não era mais, porque a Bíblia frisa que ela tinha gastado com os médicos tudo que ela tinha. Então ela era uma mulher rica, ela era acostumada a ser servida. Então agora o Senhor Jesus teve que trabalhar alguma coisa nela, para ela entender que agora ela não ia ser servida, era ela que tinha que servir. Tanto que Jesus estava lá na frente, ela estava lá atrás, entre eles tinha uma multidão, e ela teve que romper no meio daquela multidão ali. O Senhor Jesus não abriu o caminho para ela, tá? Ele sabia que ela estava lá atrás sim, mas ele não abriu o caminho para ela. Então ela, como uma mulher rica, ela era acostumada a ser servida. E agora ali ela não tinha mais nada, na miséria, 12 anos que ela estava ali com aquela hemorragia dela, afastada da família. Se você pegar uma boa Bíblia de estudo, ela vai explicar isso para você. Uma mulher com hemorragia não podia ficar no meio de Israel, não podia ficar no meio da família dela, todo o sofrimento que ela passou. Então ali uma mulher com 12 anos com fluxo de sangue, fraca fisicamente, mas ali ela colocou todo o coração dela. Ela tocou no Senhor Jesus. Agora ela não era mais aquela mulher rica, acostumada a ser servida, e talvez, provavelmente uma mulher antes soberba e arrogante. Agora ela teve que se humilhar, se esforçar por si própria ali para tocar. Então todo milagre que Jesus Cristo operou, se você ler os 4 evangelhos, é importante você fazer isso, você sempre vai ver que existem várias chaves ali. Existem vários mistérios ali, que você vai ver que a cura é o mínimo ali. Você vai ver que o Senhor Jesus sempre trabalhou em alguma coisa naquelas pessoas ali, para elas poderem alcançar e tirar a virtude dele. E é a mesma coisa hoje. É a mesma coisa. Por isso que existem dons de curar. O Espírito Santo, ele dá para o cristão dons de curar. A uns, o Espírito Santo dá o poder que a pessoa cure os outros com a palavra. Uma pregação, uma palavra, uma conversa. Mas uma pregação sempre expondo a palavra que é Jesus Cristo. Muitas pessoas são curadas na pregação, são curadas na palavra. Muitas pessoas são curadas com imposição de mão, com toque. Outras são curadas quando elas se humilham diante do Senhor Jesus Cristo. Na humilhação, na perseverança, na súplica. Existem cristãos que ele recebe o dom de cura na súplica. Aquela pessoa, o Espírito Santo move ela sempre para suplicar. Ou por ela, ou por outras pessoas. Existem pessoas que ela tem o dom que a gente costuma falar, aquela pessoa se quebranta. Só que o dom de cura que ela tem é manifestado na súplica. Aquela pessoa vê a dor do outro, ela começa, o Espírito Santo começa a contristar o coração dela, começa a sentir dores tremendas pelos outros, ela começa a chorar, a clamar, e o Espírito Santo vai lá e sara aquela pessoa, cura aquela pessoa por causa do dom de cura que deu para aquela pessoa da súplica. Então a gente precisa ter esse entendimento, não é tudo igual, não é tudo a mesma coisa, são dons de curar, né? Ainda, ó, o Senhor Jesus curou o leproso. Marcos, vai lá. Vamos lá, Evangelho de Marcos, lá no capítulo 8. Vamos lá primeiro. Marcos, capítulo 8. Lá no versículo 22. Isso. Marcos 8, 22, ó. Tem um subtítulo que diz assim, ó. A cura de um cego em Betsaida, né? O Senhor Jesus curou um cego. Vamos lá, ó. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Olha isso, as pessoas levaram o cego para Jesus e falou: Senhor, toca nele, né? Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa?
E recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvore os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Igreja, olha isso. Aqui foi um pouco diferente. Aqui o Senhor Jesus, ele aplicou saliva, né? Como está escrito aqui, ó. Versículo 23, ó. Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia e aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhes as mãos. Igreja, olha que isso, olha que coisa tremenda. O Senhor Jesus aplicou saliva nos olhos daquele homem e impôs ali as mãos sobre ele. E a gente leu ali que por fim aquele homem ele foi curado. O Senhor Jesus pegou algo ali do corpo dele, uma essência ali do corpo dele, que é a saliva dele, o DNA dele, colocou nos olhos daquele homem e impôs as mãos nele ali, e ali ele foi curado. Todos os milagres que você lê na Bíblia, há uma necessidade de uma meditação, há uma necessidade de uma busca. Muitas vezes nós não compreendemos como que o Senhor faz as coisas, a gente não compreende, mas o Senhor, ele faz isso. Eu já vi pessoas serem curadas pelo suor de outras pessoas. Isso acontece. Alguém pega o suor de uma pessoa que tem a unção de Deus para curar os outros e pega o suor daquela pessoa, passa, e aquela pessoa é curada. O exemplo também do apóstolo Paulo que se encontra na Bíblia, né? Que a Bíblia diz que existiam lugares que aonde o apóstolo Paulo ele não podia ir. O que ele fazia? Está na Bíblia lá em Atos. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo pegava a roupa dele, cortava um pedaço e ele dava para a pessoa levava. A Bíblia diz que a pessoa pegava um pedaço da roupa do apóstolo Paulo, levava, tocava no endemoniado e o demônio saía da pessoa. Tocava no doente e a pessoa era curada, com unção. Existem casos na Bíblia também do apóstolo Pedro. A Bíblia diz que quando o apóstolo Pedro ele passava por certos lugares, a Bíblia diz que as pessoas colocavam os enfermos, os doentes no caminho, para que ao menos a sombra do apóstolo Pedro se projetasse naquela pessoa e elas eram curadas. Olha isso. Deus ungiu tanto o apóstolo Pedro que até só da sombra dele se projetar nas outras pessoas, as pessoas eram curadas ali. Então, dons de cura você encontra ali vastamente na Bíblia, vastamente. Através do poder do suor, através da unção que transpirava do homem de Deus, o apóstolo Paulo, ficava impregnada na roupa dele, levava, expulsava demônio, curava doente, sombra do apóstolo Pedro, né? Por isso que a Bíblia fala lá em Coríntios que são dons de curar. E aqui o Senhor Jesus aplicou saliva aos olhos daquele homem, pôs as mãos e ali ele passou a ver claramente, né? Volta comigo lá, Mateus capítulo 9, vai lá comigo. Mateus, lá no capítulo 9. E você tem que entender que o Senhor Jesus é o mesmo hoje, tá? Ele é o mesmo. Nós temos que estar cheios dele. Quando nós estamos cheios dele, através do Espírito, através da palavra, aí é manifesto também no cristão quando ele busca. Aí há todo também um propósito na vida daquela pessoa. Aquela pessoa pode receber um dom de cura ou vários dons de cura, né? Curar de várias formas, ó. Mateus capítulo 9, lá no versículo de número 32. É isso? É isso, ó. Mateus 9, 32 diz assim, ó. Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoninhado. Igreja, olha isso. Levaram para o Senhor Jesus um mudo endemoninhado. Não existe a palavra endemoniado, existe a palavra endemoninhado. O que significa endemoniado? Endemoninhado significa ninho de demônio. Ninho de demônio. Esse homem aqui, ele era ninho de demônio, como tantos outros aqui. Pessoas que são possessas de espírito maligno, ou seja, demônios habitam naquela pessoa. Então aquele homem aqui, ele era mudo, mas ele era endemoninhado, né? Versículo 33. E expelindo o demônio, falou o mudo, e as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Igreja, olha isso. O Senhor Jesus expulsou o demônio e o mundo voltou a falar. Aquele demônio que estava naquele homem impedia aquele homem de falar. Aquele homem, ele era mudo, ele tinha um problema ali, físico ali, mas a fonte do problema daquele homem era o quê? Era espiritual. Aquele homem, ele era mudo porque havia um demônio nele que impedia ele de falar. E existem também espíritos mudos.
Existem também espíritos que quando entra na pessoa, às vezes dentro do ventre materno, tá? Isso aqui é muito sério. Existem bebês que elas já são possessas de demônios desde o ventre materno. E cega aquela criança, torna aquela criança muda. Toda pessoa muda por causa de espírito maligno? Não, nem todos são por causa de espírito maligno. Muitos é porque é um problema físico mesmo. E o Senhor Jesus tanto cura de uma forma quanto cura de outra. Mas nesse caso aqui, a fonte da mudez, a raiz da mudez desse homem aqui era um problema espiritual. Esse homem aqui, ele tinha uma enfermidade, a gente pode colocar assim. Ele era mudo, ele tinha uma deficiência, sim, mas o problema dele era uma enfermidade, não era uma doença. Enfermidade por quê? Porque o problema dele, a fonte era espiritual. Lembra sempre no que eu li com você lá, é onde está escrito lá em Isaías, que o Senhor Jesus levou sobre ele as nossas enfermidades e as nossas doenças. Esse homem aqui, ele era enfermo. Ele era mudo porque o problema dele era uma enfermidade. Toda enfermidade, a fonte é espiritual. Toda doença, a fonte é física, tá? Então existem problemas, pessoas que ela têm doenças no corpo dela, mas elas são enfermas, porque a fonte do problema dela é espiritual. E quando se espelha a presença maligna que está naquela pessoa, o corpo dela é curado também, tá? Agora existem outras pessoas que o problema físico dela é carnal mesmo, é da carne dela mesmo. Aí ali é outro tipo de cura também. Ali é a oração também que a pessoa precisa para que o poder de Deus venha curar aquela pessoa daquele problema físico, porque ela não tem problema espiritual, tá? Então vamos lá. Mateus capítulo 12. Vamos lá. Mateus 12, lá no versículo 22. Ó o subtítulo. Mateus 12, 22. Ó. A cura de um endemoniado, cego e mudo. Olha isso. Agora havia um homem aqui, isso aqui é outro homem. Esse homem aqui, ele também era endemoniado. Existiam demônios que habitavam nele. Só que diferente do outro, o outro era apenas mudo. Esse aqui, ele era cego e ele era mudo. Olha isso. Olha o problema que esses demônios trouxeram para o corpo físico, para a vida daquele homem, né? Agora, o versículo 22, ó. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo. E ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. Olha isso, gente. O Senhor Jesus curou esse homem aqui. Curou expelindo os demônios dele. Por isso que a Bíblia frisa, trouxeram um endemoniado, cego e mudo. E ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. Olha isso, gente. Aí depois você deve examinar na sua Bíblia todo o contexto aqui de batalha espiritual, tá? Todo o contexto aqui de luta espiritual. Depois do estudo do Espírito Santo, se Deus quiser, eu vou fazer com vocês aqui um estudo de batalha espiritual. Lembrando que eu não tenho pressa. Eu vou fazer um estudo, é igual o estudo do Apocalipse. Eu acho que a gente ficou, acho que eu fiz 56 lives, se eu não me engano, 56. Mas o do Espírito Santo vai ser um pouco mais curto. Mas eu não tenho pressa de querer fazer o estudo do Espírito Santo em 30 lives. Hoje é a 29ª, né, se eu não me engano. Eu não tenho pressa de fazer em 30, em fazer em 40, não. Porque eu sei que vai ficar no YouTube e vai ficar lá. Vou deixar lá, então não vou ter pressa. Eu vou fazer o máximo mesmo, fazer bem alongado, prestando atenção em tudo. Mas quando a gente chegar no estudo de batalha espiritual, aí a gente vai voltar nessa passagem aqui. Porque a gente vai ver que aqui embaixo o Senhor Jesus explicou que houve uma guerra espiritual, houve uma batalha espiritual. O Senhor Jesus foi mais valente do que os valentes, que eram os demônios que estavam nesse homem aqui, deixando ele cego e mudo. E o Senhor Jesus curou e abaixo ele explicou a guerra que teve, os fariseus se revoltaram, só que não é o nosso contexto hoje para isso. Mas é importante a gente entender isso, esse homem aqui ele era deficiente, ele era enfermo, porque ele era endemoniado. O Senhor Jesus expulsou os demônios dele e esse homem passou a falar e passou a ver, tá? Isso aqui é muito importante, muito importante. Isso, igreja, a gente vê mudos falando hoje, a gente vê cegos enxergando hoje, a gente vê, mas é muito pouco em relação do que poderia ser. No meu entendimento, para libertar uma pessoa nesse ponto, tem que haver muita unção e consagração na vida de quem ora. Tem que haver muita dedicação. Hoje, infelizmente, parece que os cristãos, parece que a gente brinca muito. Há muita vaidade também, né? É necessário haver um poder de Deus, uma consagração, uma santidade para poder expelir esses demônios aqui, destravar a vida das pessoas.
Existem pessoas que elas são paralíticas, que elas têm problema de coluna, porque existem espíritos naquela pessoa. Existem espíritos malignos, que eu não vou ficar falando o nome deles aqui, mas existem espíritos malignos que têm essas características. Que quando entra na pessoa, ela fica com um problema sério na coluna. Que quando entra na pessoa, ela muda, também diz respeito também à sexualidade. Sexualidade também. Muda totalmente a cabeça da pessoa, né? A respeito da sexualidade. E como a gente vê na Bíblia, espíritos malignos que entram numa pessoa, deixa ela cega, deixa ela muda. Né? Aquilo ali é uma escravidão. E precisa do poder de Deus para libertar aquela pessoa. Por isso existem dons de curar que se manifestam de várias formas, né? Mateus 12, acabamos de ler, vamos lá. Marcos, capítulo de número 1. Vai lá comigo. Marcos, capítulo de número 1. Vai lá, ó, lembrando você, gente. Se você for, ó, vá numa livraria evangélica. Se você for numa livraria evangélica, você vai ver lá que a livraria tem várias seções. Seção de batalha espiritual, seção de cura divina. Tem várias seções, né, que abordam um monte de contexto lá. Aí você vai lá na seção de cura divina. Vai lá na livraria, seção de cura divina. Gente, você vai ver que tem tanto livro lá que, meu Deus do céu, um monte de livro. Excelentes, eu já li vários, mas existem livros excelentes ali. É muito importante você fazer isso. É muito importante você buscar isso para a sua vida, né? Buscar o dom do Espírito Santo para a sua vida. Né? Não só para manifestar para os outros, mas ter para ele em você também, porque isso é dado para cada um de nós, né? Quando nós buscamos, ó, Marcos capítulo 1, lá no versículo de número 21, tá? Aí aqui a Bíblia fala assim, ó, a cura de um endemoniado em Cafarnaum. Diz assim, ó, depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Igreja, olha isso. Agora, verso 27, ó. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: quem vem a ser isto? Que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Igreja, olha isso. Esse homem aqui, ele foi curado de espírito imundo. Haviam espíritos malignos que habitavam na vida daquele homem. E a Bíblia não fala aqui sobre uma doença física que ele tinha, mas ele era enfermo de demônios. Ele era enfermo. Ele tinha sérios problemas espirituais. Isso também tem a ver muito com depressão. Isso tem a ver com mudança de caráter. Existem pessoas que elas são assassinas ou que elas são bandidas e outras coisas porque existem demônios habitando nelas. E quando aquelas pessoas elas têm um encontro com o poder do Senhor Jesus, aqueles espíritos saem daquela pessoa, elas abandonam a vida de crime que elas tinham. Elas são curadas de depressão, elas são curadas de várias coisas, né? Então a gente tem que ter esse entendimento, irmãos. É muito importante você, como cristão, você examinar as escrituras. Hoje, o nosso dom de hoje é dons de curar. Dons no plural. O Senhor Jesus, como nós vimos aqui, ele cura, né? E continua curando de várias formas. Ainda, ó, o Evangelho de Marcos, lá no capítulo 5. Não era o meu propósito examinar cada versículo, porque essas palavras aqui são riquíssimas, tá? Riquíssimas, mas não o propósito examinar tudo, ó. Marcos capítulo 5, lá no versículo 1, ó. A cura do endemoniado Gesareno, né? Ó, versículo 1 diz assim, ó. Entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Igreja, olha isso.
Um homem que vivia possesso com o espírito imundo, ele vivia nos sepulcros. Com certeza esse homem aqui, ele não comia arroz, feijão, macarrão ou pão, não. Esse homem aqui comia cadáveres. Ele comia cadáveres, ele comia carne putrefadas, né, vamos dizer assim. Ele habitava lá. A escravidão maligna nesse homem que era terrível, né? E as pessoas prendiam ele em cadeias, em correntes, mas ele estourava tudo, né? Os espíritos que habitavam naquele homem ali tinham um poder ali que nenhuma cadeia, nenhuma corrente conseguia manter aquele homem daquela forma, né? E aquele homem vivia ali quase que como com um zumbi, se alimentando de cadáveres ali naquele lugar ali. Versículo 4. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia ajudá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes e ferindo-se com pedras. Meu Deus do céu. Clamando, isso aqui é clamando, não é clamando a Deus, não é bradando aqui, em alta voz aqui. Se alimentando dos cadáveres, ferindo-se. O demônio pegava ali pedras ali, feria aquele homem, machucava ele ali terrivelmente, né? Versículo 6. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Igreja, eu não vou me focar nisso aqui, porque é a segunda vez que a gente lê isso aqui hoje, que um espírito imundo adorar o Senhor Jesus. Não é meu foco, não é o foco pregar a mensagem aqui, porque se for para pregar, a gente vai ficar um bom tempo aqui em cada versículo, né? Mas é sempre bom você entender isso, que todos os demônios reconheciam quem era Jesus, que ele era o Filho de Deus. E até os demônios adoravam e se prostravam diante dele, mas a gente não vai se focar nisso hoje. Versículo 7. Ele adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Igreja, olha isso. Olha como esses demônios, eles são covardes. Eles atormentavam a vida daquele homem. Ele vivia nos sepulcros, longe de tudo, todo machucado. Os espíritos malignos pegavam pedra e, sabe, destruía a carne daquele homem, fazia ele comer carne de cadáveres. Olha o sofrimento. Só que os demônios se prostraram para Jesus e pediram para que Jesus não atormentasse eles. Porque até aquele ponto, os demônios tinham total poder sobre a humanidade. Então, até aquele ponto. Porque na cruz o Senhor Jesus venceu a morte, venceu o diabo e resumiu todo o poder. Eu vou abordar isso com você aqui no estudo de batalha espiritual, tá? Mas os demônios não queriam ser atormentados, né? Atormentavam, mas eles não queriam ser atormentados, né? Versículo 8. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe, Jesus perguntou: qual é o seu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Igreja, existem vários tipos de demônios, vários tipos de possessão. Não é à toa que o Senhor Jesus perguntou o nome desse demônio. Ele falou: meu nome é Legião. Legião, igreja, no mínimo 2.000 demônios para cima, tá? No mínimo 2.000. Existem pessoas que ela tem 2.000 demônios nela, 3.000, até 5.000 demônios habitando nela. E esses tipos de demônio aqui são os mais difíceis de você expelir, de você mandar embora de uma pessoa, né? Porque ali, imagina, gente, legião é no mínimo 2.000 demônios habitando numa pessoa. Imagina isso. Olha por que esse homem tinha tanta força física também, que nenhuma cadeia conseguia quebrar as correntes dele. De tanto espírito maligno que habitava nele ali. Ele vivia incorporado dia e noite, como a Bíblia diz aqui, né? Não é à toa que o Senhor Jesus perguntou o nome dele para ensinar isso pra gente. Para entender ao ponto que os espíritos malignos conseguem habitar dentro de uma pessoa, tá? Eu não vejo a hora também de a gente chegar no estudo de batalha espiritual, porque a gente vai a fundo a esse respeito, tá? Se Deus quiser, ó. Legião, porque somos muitos, verso 10. E rogou-lhe encarecidamente que o não mandasse para fora do país. Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos. Igreja, dependendo da sua tradução, os demônios falaram, não mandaram para fora do país. Mas dependendo da sua tradução, que eu gosto mais, que fala assim, não nos mande para o abismo. Os demônios rogaram a Jesus, não nos mande para fora não nos mande para o abismo, para o inferno, né? Agora, ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos.
E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Igreja, olha isso, não é o foco hoje, mas eu vou gastar aqui 5 minutinhos para explicar isso aqui para você, para não dar uma confusão na tua cabeça. Os demônios rogaram a Jesus, fizeram um pedido para Jesus, hein? Aí eu pergunto para você, o Senhor Jesus, ele atende pedido de demônios? O que você acha? Os demônios rogaram a Jesus, fizeram um pedido para ele aqui. 2, né? Não mande a gente para fora do abismo. Aí a Bíblia diz que ali tinha uma manada de porcos e os demônios pediram, tá? Senhor, manda a gente para os porcos, manda a gente para eles, né? Ó, versículo 12. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Manda a gente para lá, Senhor. Senhor Jesus, manda a gente para os porcos, para que a gente entre neles. Os demônios fizeram um pedido para Jesus. Agora para pensar nisso. O Senhor Jesus atende pedido de demônios? Será que ela atende? Versículo 13. Jesus o permitiu. Olha isso, igreja. Não é o foco hoje, porque a gente está falando sobre os dons de cura, mas só 5 minutinhos para você não ficar perdido na sua mente. O Senhor Jesus atende a pedido de demônios? Sim, atende. Quando há o quê? Justiça. O Senhor Jesus permitiu que os demônios entrassem nos porcos. E você vai ver aqui que os porcos se perderam, os demônios entraram e mataram todos os porcos ali. Porque com certeza havia brecha na vida dos porqueiros, nos donos dos porcos. Com certeza havia. Com certeza. De maneira alguma o Senhor Jesus ia permitir que os demônios entrassem nos porcos e causassem um prejuízo se não tivesse brecha ali. Você tem que entender isso, gente. Você tem que entender que na tua vida não pode ter brecha. Você tem que entender isso, que os demônios pedem, os demônios eles vão diante de Deus, eles vão lá diante do trono pedir, falar: Senhor, deixa eu tocar no fulano, deixa eu matar o ciclano. Aí o Espírito Santo intercede, o Senhor Jesus intercede, aí o Espírito Santo vem e fala com aquela pessoa, fala com ela, toca no coração dela, vai, muda, que não sei o que. Aí a pessoa não muda, aí os demônios vão lá de novo. Senhor, ó, não mudou, deixa. Chega uma hora que os demônios vêm com autorização para poder matar e levar aquela pessoa para o inferno, destruir a vida daquela pessoa. A gente tem que entender isso. Não pode ter brecha na nossa vida. Os demônios querem tocar na vida financeira, não pode ter brecha. Tem que haver fidelidade da nossa parte. Eles querem tocar em todas as áreas. Por isso que não pode haver brecha. A gente tem que haver uma fidelidade, tem que haver uma obediência. Os demônios pediram ali, Jesus o permitiu. Ele permitiu. Você tem que entender que os demônios... Igreja, só Deus faz o que quer. Demônio não pode fazer o que quer. Tudo que os demônios fazem, toda destruição que eles fazem é com a permissão de Deus. Com a permissão. Ah, por que Deus permitiu? Porque havia brecha. Ah, mas eu acreditava tanto em Deus. Não é acreditar em Deus, igreja. Não é acreditar em Deus, é acreditar naquilo que Ele fala, é viver, é obedecer. É se santificar, é fechar todas as brechas, é se revestir das 5 partes que tem da armadura de Deus, que está lá em Efésios 6, entre tantas outras passagens. Muitas pessoas são destruídas pelos demônios e não entendem. Por que Deus deixou? Eu sou uma pessoa boa, eu tenho tanta fé. Por que Ele deixou? Porque as pessoas não examinam as escrituras, elas não cingem. Eu estava meditando ontem, eu tô estudando aqui, para mim, a respeito de entendimento, de entender. Eu estou estudando na Bíblia todas as passagens que falam sobre entender, entendimento e nécio, né? Como eu tenho os papéis que eu estou estudando, nécio, tardios em ouvir. Eu estou estudando na Bíblia sobre a responsabilidade do homem de ser sensato. Eu estou estudando também sobre insensato. Eu estou estudando tudo na Bíblia a respeito de entender, entendimento. E lá na carta de Pedro, o apóstolo Pedro fala assim, ó, cingindo o vosso entendimento. Cingindo. Igreja, eu estou analisando na Bíblia que toda vez que chegava um pecador para Jesus, Jesus não repreendia o pecador por causa do pecado dele. Mas Jesus repreendeu todo mundo, sabe por causa do quê? Insensato, falta de entendimento. Quantas vezes eu estou lendo na Bíblia que Jesus falou para os discípulos assim, ó, vocês não entenderam ainda? Por que vocês ainda não entenderam? Não entendestes? Várias passagens ele dá bronca, ele repreende, porque a pessoa não entende, porque a pessoa é nécio, que ela não entende. Isso aqui é a coisa mais séria que tem. A Bíblia fala lá em 1 Pedro, o Espírito Santo fala na boca de Pedro, cingindo o vosso entendimento.
Sede sóbrios, eu tenho que cingir o meu entendimento tem que ser cingido. Eu tenho que entender, cingir é revestir o entendimento, é apertar, fortalecer o entendimento com o total esclarecimento da palavra. Há muitas pessoas na igreja, pessoas que não vivem em pecado, pessoas que têm boas intenções, mas que o mal arrebenta com elas. Por quê? Porque elas não têm o entendimento cingido. Elas são insensatas ainda, são tardias em ouvir, são nécios, eles não compram o entendimento como deveriam comprar. Eles não aprendem a manejar a palavra. Manejar a palavra, né? Não é para pregar para os outros, não. É para praticar ela, para colocar, para tapar brecha. É para guerrear espiritualmente. É para saber suplicar. É para saber orar. É para saber clamar. É para saber invocar. É tudo isso. Só que vocês não podem ficar esperando que o padre, o pastor, o sacerdote fiquem pregando isso para você. Os homens pregam, mas o homem é falho. Você tem que entender que, principalmente a gente no Brasil aqui, a gente tem total liberdade religiosa. Todo mundo pode comprar Bíblia. Todo mundo pode estudar. Só que as pessoas elas vão ser destruídas porque falta conhecimento. Deus vai cobrar do sacerdote porque não ensina, vai, mas aquela pessoa não vai deixar de ser destruída por causa disso. Ela vai ser destruída também. Ela vai ser destruída. Então isso aqui é muito sério, gente. O Senhor Jesus atende a pedido de demônios? Sim, ele atendeu. Versículo 13, Jesus o permitiu, né? É muito forte falar isso, né? Jesus atende a pedido de demônio, é muito forte falar isso, mas está escrito aqui, Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. E os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Igreja, não é o foco pregar essa mensagem hoje, não é o foco. Nosso foco é dons de cura, não é o foco. Mas porque só essa passagem aqui, é que eu li correndo os versículos aqui, mas só essa passagem aqui dá uma pregação de 1 hora inteira. Só essa passagem aqui. Cerca de 2.000 porcos, cerca de 2.000 demônios. Entraram nos porcos e os demônios afogaram, jogaram os porcos no despinhadeiro e eles morreram tudo afogados lá. Olha a desgraça que aqueles demônios causaram ali. Mataram 2.000 porcos. Se 2.000 porcos hoje deve valer um dinheirão, imagina naquela época ali. Imagina o prejuízo financeiro que aqueles homens tiveram, os porqueiros tiveram. Imagina o prejuízo financeiro. Imagina isso, prejuízo financeiro. Imagina o prejuízo de fome que as pessoas tiveram, porque aqueles porcos iam alimentar pessoas. 2.000 porcos ali, eu não sei, eu não faço essa conta e não importa. Imagina um porco, quantas pessoas que alimentam. Aí você pega ali, vamos pegar por baixo ali, um porco alimenta 10 pessoas, aí você multiplica por 2.000. Aí você imagina o prejuízo de fome que deu para o povo depois. Imagina o prejuízo financeiro para os porqueiros, e o Senhor Jesus permitiu. Por quê? Porque havia brecha ali. Você encontra numa outra passagem, o Senhor Jesus ele curou um homem que ele estava... A cura no homem no tanque de Betesda, né? Aquele homem, a Bíblia diz que ele estava 37 anos paralítico no tanque de Betesda. Estava lá. E está escrito na sua Bíblia bem assim, e havia uma multidão de cegos, coxos e paralíticos. Uma multidão, tá? Cego e coxo e paralítico lá. E o Senhor Jesus foi lá e curou apenas um homem. Só um homem só que ele curou. E aquele homem estava 37 anos lá. Só curou, ele foi embora, tá? Tá escrito na sua Bíblia isso. E tinha uma multidão lá. Ele não curou mais ninguém. Só curou um e foi embora. E quase que não cura aquele homem ainda. Quase que não cura. Porque quando foi curar, ele perguntou para ele, queres ser curado? Era só ele responder sim. Só que ele começou toda lá com a resenha. Aí ele começou a falar, Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando o anjo desce, aí eu vou, vai alguém no meu lugar, não sei o quê. Aí o Senhor Jesus, com grande misericórdia, curou aquele homem e foi embora. A Bíblia diz que havia um tanque de Betesda e de tempos em tempos descia um anjo do céu. E aquele anjo movia as águas e o primeiro que caía naquelas águas ele era curado. Só que a Bíblia diz que descia um anjo do céu. A Bíblia não fala que era um anjo de Deus. Você tem que entender isso. Pastor, os demônios têm poder para curar as pessoas. Os demônios, eles conseguem fazer sinais e prodígios da mentira. Eles conseguem fazer isso sim. Eles não curam, mas eles enganam. Eles conseguem fazer sinais e prodígios frutos da mentira. Então eu entendo sim que aquele anjo que descia do céu não era um anjo de Deus. Porque você vai entender. A Bíblia diz que ele movia as águas ali.
E ele movia as águas e as pessoas ficavam, só aquele homem estava 37 anos lá. Imagina os outros, porque tinha uma multidão lá. Só que se você pegar uma boa Bíblia de estudo para você ler, você vai ver que aquele tanque de Betesda, ele ficava na porta do templo, onde era pregada a palavra de Deus. Aqui era o templo, aqui era o tanque de Betesda embaixo. Então aquelas pessoas, elas não entravam no templo para ouvir a palavra de Deus. Só aquele homem fazia 37 anos que ele estava ali. Então um anjo de Deus, jamais, a Bíblia diz, um anjo descia e movia as águas. Aquelas pessoas ficavam ali esperando o movimento que o anjo fazia. Um anjo de Deus nunca ia descer ali para ficar prendendo as pessoas naquele lugar, para deixar as pessoas escravas naquele lugar e impedir que elas entrassem no templo. O anjo de Deus nunca ia fazer isso. Então, com certeza, no espírito, porque a palavra anjo significa mensageiro. Então, provavelmente, eu acredito nisso sim, que aquele anjo era um espírito maligno que mantinha aquelas pessoas escravas em movimento. O anjo movia as águas, o primeiro que caía ali era curado. Aí depois passava tempos e tempos ali até descer o anjo e aquelas pessoas ficavam ali escravas, embaixo no tanque, a porta do templo aqui, as pessoas não entravam no templo. Não entravam para buscar e nem ouvir a palavra de Deus lá, mas elas ficavam escravizadas ali. Então o anjo do céu de Deus nunca ia fazer isso. Então se você ir parar para você examinar as escrituras, você vai entender muita coisa ali. O anjo fazia movimento. Aí nisso, acho que foi até domingo agora que eu falei isso aí com o povo, com os obreiros lá na igreja. Que eu não gosto de muito movimento, né? O que é movimento? Eu não gosto de ficar prometendo dar cesta básica na igreja para ficar trazendo gente para a igreja. Eu não gosto disso. É muito fácil para um pastor bater na porta dos comerciantes e falar assim, ó, você pode doar uma cesta lá para a igreja? Eu acredito que consegue fácil sim. Agora vamos supor que eu consiga 200 cestas básicas ali para a igreja. Aí eu vou nas comunidades ali mais pobres e falo assim, olha, eu vou doar 200 cestas básicas ali na igreja, mas eu vou doar no final da reunião. Aí eu vou encher a igreja ali, aquelas pessoas vão vir ali na igreja e vão esperar o término da reunião para poder receber cesta básica. Sabe que aquelas pessoas, elas não estão vindo ali por causa de Cristo. Aí fala assim, eu tenho que fazer um movimento para trazer gente. É a mesma coisa da Bíblia, irmão. Aquelas pessoas ali não vão vir por causa de Jesus, elas vão vir por causa do alimento. Elas vão vir ali com má intenção, elas vão vir ali com o coração endurecido. Então vai fazer para aquelas pessoas muito mais mal do que bem. Eu entendo isso, eu não sou contra dar alimento para ninguém, não. Eu não sou contra dar marmita, eu não sou contra, não. Eu não sou contra dar cesta básica, mas uma coisa é ajuda social, outra coisa é pregar a palavra. A gente tem que dar ajuda social, mas eu não posso atrair as pessoas por causa disso. Assim também como eu não posso ficar atraindo as pessoas para a igreja prometendo cura para ela, prometendo para ela carro novo, prometendo para ela prosperidade e dinheiro. Porque quando você olha na Bíblia, você vai ver que o evangelho não era isso. O Senhor Jesus, ele prospera, ele cura, ele abençoa, ele faz tudo. Mas eu não posso ficar fazendo movimento, trazer gente por causa de movimento. Todos aqui, todo aquele povão que estava no tanque de Betesda, estava lá por causa de movimento. Daqui a pouco o anjo vai vir, ficava aquele alvoroço, vai vir, vai vir, vai vir. Aí vinha um demônio, um anjo do céu, tá? Anjo é mensageiro, vinha um demônio do céu, mexia as águas lá, o primeiro que caía era curado, e depois ficava todo mundo amarrado e preso lá, anos e anos lá. Só aquele homem, 37 anos que ele estava naquela condição lá. Não entrava no templo e ficava um povo amarrado. Um anjo de Deus nunca ia fazer isso. Porque um anjo de Deus só pode fazer algo quando Deus manda. Então Deus nunca ia mandar um anjo de Deus dele para ficar mantendo o povo escravo lá embaixo, impedindo o povo de entrar no templo. Tá? Então isso aqui é muito profundo, gente. A gente precisa ter essa compreensão, tá? Então esse homem aqui, ele foi curado, você vai ver aqui já, que eu vou continuar lendo com você. O espírito maligno, mais de 2.000 demônios saíram desse homem, e como eu falei com vocês aqui, o prejuízo terrível por causa da escravidão, terrível. Aquele anjo do tanque de Betesda causava um prejuízo terrível também na vida daquelas pessoas. Uma pessoa, que aquele homem disse que era curado de qualquer coisa, uma pessoa recebia um prodígio lá da mentira lá. Recebia, mas o restante ficava todo mundo preso, escravizado lá naquele lugar, tá? O Espírito Santo, o Senhor Jesus, nunca vai beneficiar um para deixar todo mundo escravo. Ele vai curar todos, ele quer libertar todos que o recebem. Somente aquele homem recebeu, o restante nem olharam para Jesus, só um recebeu ele, só um recebeu, tá? Todo mundo que está na igreja vai ser curado? Não. Aí todo mundo que está na igreja vai ser liberto? Sim, se receber o Senhor Jesus como deve. Se receber a palavra como deve no coração dela. Aí sim aquela pessoa curada, aí sim aquela pessoa ela é liberta, né? Ó, versículo 14, finalzinho ainda, ó. Então
Saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram um endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram grandemente. Olha isso. O homem que vivia pior do que um animal, no pior sentido dessa palavra animal. O homem que vivia no sepulcro, se alimentando de cadáver, que vivia ali cheio de corrente amarrada nele, ele estourava com tudo, os demônios pegavam as pedras e machucavam ele constantemente. Agora esse homem estava assentado, vestido, porque ele vivia nu, ele estava vestido, né, em perfeito juízo, irmão. Olha isso. Jesus Cristo curou esse homem aqui. Mas o problema dele não era doença física. O problema dele era uma doença espiritual. Ele era possesso de espírito maligno. Agora ele estava vestido em perfeito juízo, gente. E temeram. E se você parar para você examinar as escrituras, você vai ver que o Senhor Jesus, esse homem que seguiu Jesus aqui, Jesus não deixou. Jesus mandou ele voltar para a cidade dele e contar para todo mundo. Jesus mandou esse homem aqui como evangelista. Aí quando o Senhor Jesus foi na cidade desse homem aqui, ó, teve um povão lá que aceitou Jesus, porque viram o testemunho desse homem aqui. Então a gente tem que examinar essas coisas. E você vai ver que o povo da cidade aqui, os gesarenos aqui, expulsaram Jesus da cidade deles, tá? Ah, pastor, por que que Jesus atendeu o pedido dos demônios? Atendeu. Ó a ruindade do coração desse povo aqui, ó. Versículo 16, ó. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram e rogaram-lhe para que se retirasse da terra deles. Olha isso. Ah, pastor, por que Jesus atende a pedidos de demônios? Olha a ruindade do coração desse povo. O povo, ao invés de ficar maravilhado, poxa, Jesus, porque aquele homem, o povo devia ter ficado maravilhado por duas coisas. Primeiro lugar, por amor ao próximo, porque Jesus curou aquele homem que, meu Deus do céu, a vida dele era terrível. O povo devia ter olhado e falado, esse homem fez uma grande coisa. Esse homem sofria, agora ele não está sofrendo mais não, primeiro ponto. Em segundo ponto, porque aquele homem também era um tormento para a cidade. Aquele homem ali, ele de tempos em tempos, ele entrava na cidade. Entrava lá, possesso, mais de 2.000 demônios nele incorporado. Aí tinha que juntar todos os homens da cidade. Imagina a guerra que tinha lá, a perturbação, amarrava ele com corrente, cadeia, levava ele para o cemitério, ele estourava tudo de novo. Então, esse homem era uma perturbação para a cidade. Então, esse povo aqui, eles tinham que ter ficado gratos. Só que Jesus sabia do coração deles. Por isso que Jesus deixou esses demônios entrar naqueles porcos e causar um prejuízo financeiro para eles e causar um prejuízo de fome para eles também. Porque esse povo era perverso. Esse povo era ímpio. Esse povo era terrível. Então você tem que entender sobre perversidade. A Bíblia fala que a gente não pode... O que é um coração perverso? Está lá em Hebreus 4. Perverso não é só aquela pessoa que mata os outros, não, gente. Perverso é um incrédulo. Só da pessoa ser incrédula, ela já é perversa. Por que os demônios têm autoridade para arrebentar a cabeça das pessoas? Porque elas são incrédulas. Mas incredulidade não é só de acreditar em Deus, é acreditar em Cristo, na sua palavra e ter um coração aquebrantado. Então a gente precisa examinar tudo que Jesus fez, irmão, tudo que ele fez. É que eu tô correndo aqui com você, mas essa palavra inteira aqui dá para fazer em 1 hora ela aqui, porque tem coisas riquíssimas aqui. Então esse mesmo povo aqui, que era para ter ficado feliz e grato por Jesus, pela obra que ele fez, o povo falou, Senhor, você não vai entrar aqui não. Sai da nossa cidade, sai da nossa terra. O povo expulsou Jesus Cristo de lá. Por isso que os demônios fizeram pedido e Jesus permitiu. Porque aquele povo já era perverso. Já era perverso. E Deus sabe o coração de cada um. Então isso aqui é muito sério, gente. Isso aqui é muito sério. A Bíblia fala que todo aquele que endurece o coração, ele cai no mal. Essas pessoas aqui, eles já eram de coração duros. E eles caíram no mal, prejuízo financeiro e prejuízo da fome que eles tiveram por conta do alimento, que era 2.000 porcos, cerca de 2.000 porcos que eles tinham ali, e que foram todos mortos afogados ali. Então isso aqui tudo é muito sério, gente. Vamos lá, rapidinho, já vou terminar, ó. Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Lá no versículo de número 1. Lá, Mateus 10, versículo 1. Diz assim, ó, Mateus 10, 1 diz assim, ó, tendo chamado os seus 12 discípulos, lhes deu Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar
toda sorte de doenças e enfermidades. Olha isso, gente. O nosso dom de hoje é o dons de curar. Você encontra lá em 1 Coríntios 12, eu acho que é o versículo 8, 9 e 10 ali. A Bíblia não fala sobre dom de cura, ela fala sobre dons de curar, está no plural. O Senhor Jesus aqui pegou seus discípulos e deu para eles autoridade para expulsar demônio e para curar toda a sorte de doença e enfermidade. O Senhor Jesus deu para eles autoridade. O cristão precisa ter autoridade, dons de cura, como eu li com você aqui no começo. Quem não assistiu a live desde o começo, assista. Porque no começo eu expliquei para vocês, eu mostrei que Jesus cura com a palavra. Jesus, os dons de cura se manifesta, dom de cura com a palavra, com a prega. Tem gente que cura os outros com a palavra, com a pregação da palavra do evangelho. A pregação já cura o outro, já liberta a pessoa. Jesus curou o outro tocando naquela pessoa. Jesus, o outro foi curado, o leproso foi curado porque ele suplicou. Existe um dom de cura, porque é dons de curar no plural, quer dizer, são vários dons de cura no plural. Existe um dom de cura que a pessoa recebe, que eu expliquei no começo, que é o dom da súplica. A pessoa, ela tem um dom de cura, que o dom de cura nela se manifesta em forma de súplica. Ela vê a dor, ela vê a situação do outro, ela sente dores na alma dela, profundas. E aquela dor na alma leva aquela pessoa a uma súplica profunda. Aí o Espírito Santo vai lá e cura, liberta aquela pessoa, por causa do dom de cura que a pessoa tem em forma de súplica. Então existem vários dons de curar, igreja. Isso aqui é muito importante a gente entender isso. O Senhor Jesus chamou seus discípulos e deu para eles autoridade. Para eles curar, expulsarem demônio e curarem toda sorte de doenças e enfermidade. Curar toda sorte de doença e enfermidade. Né? Lembrando, doenças, problemas físicos, enfermidades, problemas espirituais. Existem problemas físicos que a fonte é espiritual. Que espelha o espírito maligno que está naquela pessoa e o corpo dela é curado. Vamos ler a última palavra aqui, ó. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Lembrando que eu estou pregando rápido com você aqui. Vai numa livraria que livros cristãos, você vai ver lá. Moço, onde fica a parte de cura divina? Aí ele vai mostrar para você, ó, esse corredor aqui é só livro de cura divina. Vai ler, gente. Vai ler que você vai ver como que esse assunto aqui é vasto. Os dons de cura se manifestam de várias formas, tá? Lucas 10, versículo 1. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2. Para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. Olha isso. O Senhor Jesus pegou 70 discípulos e mandou eles irem aqui, para não falar errado, de 2 em 2, né? Em vários 35 lugares diferentes ali, se não estou fazendo conta errada. E para aqueles discípulos precederem ele ali. Vai lá fazer a obra, evangelizar, depois eu vou lá. Aí vamos pular uma parte aqui, ó. Aí ele falou, não leveis bolsa, né, dê a paz onde vocês chegarem e tudo mais. Agora lá no versículo 9, ó, verso 9. Aí Jesus falou para eles assim, ó. Curai os enfermos, que nela houver, que na cidade houver, e anunciar-lhe a vós outros que está próximo o reino dos céus. Olha isso, gente. Aí a gente finaliza por aqui. O Senhor Jesus pegou 70 e falou para eles, entre outras ordens, falou assim, ó, curem os enfermos que estiverem lá. Curem. Vocês têm autoridade para curar os outros no meu nome. Eu dou esse poder para vocês. Então, o primeiro consolador, que é Jesus, subiu aos céus, ele viu outro consolador. O outro consolador é quem coloca no cristão hoje os dons do Espírito Santo. Então, um cristão, realmente, que ele quer amadurecer, que ele quer crescer, que ele quer ser mais feliz, que ele quer ser mais forte, que ele quer ser mais puro, que ele quer conhecer mais a Deus, ele deveria buscar os dons do Espírito Santo. Ele deveria se dedicar, como eu expliquei no dom passado. O dom passado, eu li poucas passagens com vocês, que foi o dom da fé, que eu mais indiquei para vocês. Eu falei mais para vocês lerem na Bíblia a respeito de exemplos de fé na Bíblia. São todos não existem só 9 dons não, tá, gente? Lá em 1 Coríntios tem 9 dons, mas não é só 9 não, tá? Existem vários outros dons e pessoas também são dons, tá? Eu vou abordar isso com você mais para frente. Então existem vários dons, não é só 9 não, tá? Então, igreja, é muito importante você como cristão, você se dedicar a isso, se você quiser. Se você quiser. Você vai ver que o reino de Deus, você vai ver que o que Deus tem para você não tem limite, tá? Todo mundo que está na igreja vai ser curado? Não. O cristão é livre de morrer de uma doença? Não. Todos nós podemos morrer de doença. Você tem que entender isso.
Mas não importa o jeito que a gente vai morrer, o que importa é que a gente vive. Se no evangelho tem esse poder para curar doença e enfermidade, nós devemos buscar de todo o nosso coração. Todas as pessoas que chegam no evangelho, elas chegam enfermas de pecado e enfermos de espíritos malignos. E essas pessoas têm que ser curadas. A palavra de Deus e a oração tem que vir com poder para expelir o demônio daquela pessoa, para que ela esteja em perfeito juízo diante de Jesus, em perfeito juízo, sem perturbação na mente, sem vício, sem maldição nenhuma. Aí a pessoa ela tem que receber. Receber significa que é dado para você a palavra e você crê e você recebe. Porque muita gente que está na igreja é dado para ela o poder de Deus, a palavra, mas ela não recebe. Aí ela sai do mesmo jeito. E ela se perde depois ainda, tá? Então isso aqui é um assunto muito sério, tá, gente? Dons de curar. De várias formas ele se manifesta, tá bom? Em o nome do Senhor Jesus, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, nós dependemos da tua inspiração, da tua direção e da tua revelação, Pai. Senhor Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai, coloca no coração desse povo, Senhor. Aliás, que cada pessoa venha dispor o coração para o Senhor. Porque não adianta, meu Deus, o Senhor querer colocar se a pessoa não dispõe o coração. Senhor, que cada pessoa venha dispor o coração para te receber, para te buscar e para te conhecer. Pai, e em nome de Jesus eu declaro agora, meu Pai, que toda pessoa que estiver doente, enferma, Pai, que seja curada, liberta agora ao ouvir essa mensagem no nome de Jesus, meu Pai. Que toda doença bata em retirada, que todo câncer seja amaldiçoado, como aquela figueira e seque e desapareça, Senhor. E que a bênção e o poder do Senhor chegue para cada vida, Pai, libertando que toda opressão demoníaca que saia da mente da casa dessa pessoa agora, Pai. E que ela seja livre e feliz para a glória de Deus e que ela te receba em nome de Jesus. E amém, gente, tá? Receba Jesus, quer receber a palavra, acolhe. A Bíblia tem uma passagem que fala assim, ó, acolhei a palavra com mansidão. Recebe a palavra em você com mansidão, quer dizer, deixa ela dominar você, deixa ela te governar, tá? Mata o orgulho, soberba, preguiça espiritual, receba a palavra com mansidão, né? Cinja o seu entendimento. Tá lá em 1 Pedro, cingi o vosso entendimento, cinja o teu entendimento com a palavra de Deus. Tá? Compra esse poder do reino de Deus que é entender, se dedica, ora, jejua pela palavra. Peça ao Senhor Jesus, suplica a Jesus para que ele venha cingir o teu entendimento. Abrir o teu entendimento, abrir os seus olhos para que você veja o que ele tem revelado aqui, tá? O que ele tem oculto, que é para revelar para os simples, para aqueles que o buscam, tá bom, gente? Ó, eu poderia fazer 1000 lives aqui com vocês aqui. O conhecimento de Deus é para a vida toda, é para a vida toda, é uma dedicação para a vida toda. Quanto mais você se dedica, mais você cresce na graça. Ninguém nunca vai saber tudo aqui nessa terra. Deus, em parte, a gente conhece aqui, em parte a gente profetiza. A gente só vai conhecer ele inteiramente mesmo quando a gente estiver diante dele. Mas eu sei de uma coisa, que a riqueza que ele dá pra gente aqui, gente, misericórdia, é gigantesca. O problema é que uns creem e outros não creem. É que uns buscam, outros não buscam, tá? O conhecimento de Deus não tem limite. Só que não é o conhecimento de Deus só de conhecer a Bíblia, não. É ele revelar-se pra você, tá? E isso não tem limite. Ele quer se revelar pra você tanto quanto ele se revelou para os apóstolos ou para os heróis do Antigo Testamento. Aí só depende de você, tá? Gente, Deus abençoe a Dona Glória, Deus abençoe Dona Cristina, seu Júlio, um abraço, Dona Verina também, Deus abençoe a senhora, Dona Maria, seu José, toda a família, Deus abençoe Dona Helena, Deus abençoe Dona Marileide, né? Acho que do Jardim Maia também, Deus abençoe Dona Cristina, já falei. E quem mais esteve na live aqui ou que não está aparecendo para mim, tá? Gente, Deus abençoe. Hoje é quarta-feira. Eu vou estar com vocês aqui no sábado, tá? No sábado nós estaremos aqui às 10 horas da noite. Se Deus quiser, Ele quer. Em nome de Jesus, tá? Fiquem na paz, vamos em frente, que a graça de Deus está sobre nós, tá? Creia, mantenha firme a sua fé, tá bom? Deus abençoe, gente. Uma ótima noite, um bom descanso.